Ouça e conheça a Bíblia Sagrada e que sirva de refrigério em tempos difíceis. 10 de Josué. Gibeon é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai e todos seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmuade, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon. Eles e todos seus exércitos e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Josué socorre Gibeon. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeon, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Betoron, e os feriu até a Zeca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Betoron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus à mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maqueda. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre elas homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos, e feri os que ficaram atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu à vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida até consumi-los, e que os que ficaram deles se retiraram em cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maqueda, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra:
que com eles foram: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. Estes chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maqueda e feriu ao fio da espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nele havia. Nada deixou de resto, e fez o rei de Maqueda como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Maqueda e a Libina e pelejou contra a Libina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez o seu rei como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Libina, a Laques, e assistiu e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte e a feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme a tudo o que fizera a Libina. Então Arão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laques, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a feriram ao fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo quanto fizera Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades e a toda a alma que nela havia. Ninguém deixou com vida, conforme a tudo que fizera Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriram ao fio da espada, e toda a alma que nelas havia destruíram totalmente, nada deixou de resto, como fizera Hebron. Assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Líbana e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozen e de Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.